Olá pessoal, neste vídeo eu vou passar 5 dicas muito importantes para serem usadas no dia da prova do seu concurso. A primeira delas é uma dica bem óbvia, que é a chegada no local de prova com antecedência. Se planeje para chegar com uma boa margem de antecedência, de forma que possa cobrir eventuais imprevistos, um carro quebrado, um congestionamento. Quem vai de metrô, às vezes a composição pode parar por 20 minutos, meia hora, por um problema na linha, e tudo isso tem que estar coberto por uma boa margem de antecedência. Afinal, não vai ser por um imprevisto desses que você vai pôr a perder todo aquele tempo de estudo para o concurso. E conseguindo chegar com uma boa margem de antecedência, é possível aplicar a segunda dica, que é um material para revisão de última hora. A gente vai colocar nesse material fórmulas e pontos, que são enumerações que são necessários decorar. Não é um material muito extenso, tá? Tem que ser algo de 15 a 20 minutos, de forma que a gente possa ler uma ou duas vezes antes do início da prova, antes da abertura dos portões, mas não é para se estressar, né? Se colocar muita coisa, aí esse tempo pode não ser suficiente e vai acabar gerando um estresse desnecessário. É algo curto, com aqueles pontos que tem que ser decorados, tá? E a gente faz esse material na hora do estudo, pós-edital, quando a gente faz aquela preparação, né, final, a gente já prepara esses estudos. Como eu coloquei em outros vídeos, né? A gente vai preparar vários materiais ao longo da nossa preparação, né? A gente vai customizar o material. E o último material a ser customizado é para esta revisão de última hora. Depois, quando a prova começa, aí a gente tem mais algumas dicas. Terceira dica, grifar os pontos que são importantes, principalmente naqueles enunciados extensos. É comum em algumas disciplinas, como contabilidade, direito tributário, legislação tributária, a gente ter enunciados grandes de uma determinada situação, que aí vai ter que ser feito algum cálculo, alguma definição de data, e algum item no meio daquele enunciado extenso pode ser que mude completamente a resposta correta. E muitas vezes, se a gente faz aquela leitura sem grifar aqueles pontos importantes, a gente já se perde no meio do caminho e acaba indo para algo assim que ficou, né, um direcionamento da questão. Eu vou dar um exemplo que aconteceu numa prova há alguns anos, que muita gente caiu nessa pegadinha. Era uma prova de legislação tributária e era perguntado qual era o cálculo de um determinado tributo. Então o enunciado tinha lá toda a base de cálculo, colocava várias exceções para se determinar essa base de cálculo, tinha, né, a alíquota que era necessária e aí a pessoa tinha que dizer o quanto, né, era o cálculo do tributo. Só que no meio do enunciado, de uma forma assim bem discreta, estava lá qual foi a data em que o lançamento era feito. E essa data do lançamento tornava o quê? Tornava aquele lançamento que não era mais possível fazer aquele lançamento, porque já teria ocorrido a decadência. Então, quem não prestou atenção nesse detalhezinho, e aí você só presta atenção se você estiver grifando, né? Se você souber exatamente, falar, olha, aqui está a data do lançamento, deixa eu comparar com a data do fato gerador. Então, quem não fez isso teve grandes chances de errar a questão. É um dos exemplos, né? Em provas de contabilidade é bem comum, no meio do enunciado, ter alguma informação que vai mudar bastante o cálculo. A quarta dica é muito importante também, que é a ordem da resolução das questões. Muitas vezes a gente vai fazer uma prova e vai seguindo exatamente aquela ordem que veio no caderno de prova. Só que se a gente tiver uma prova que seja muito extensa para o tempo de prova, isso pode causar alguns problemas. Isso por quê? É importante ter em mente que uma questão fácil, ela tem a mesma pontuação de uma questão difícil, né? Se for a mesma disciplina com o mesmo peso.
Então vamos imaginar contabilidade. Aquela questão que é simplesmente uma questão teórica, que a resposta já é imediata, que você vai demorar 1 minuto mais ou menos para ler o enunciado e achar a resposta certa, ela vale a mesma pontuação de outra questão de contabilidade que te exige um cálculo de 7 minutos a 10 minutos que você vai fazer. Então, por isso eu sempre digo, olha, na hora da prova, a gente começa a resolver na ordem primeiro as questões mais fáceis, aquelas que já são uma resposta imediata, que não exige muito trabalho, nem vai exigir muita elaboração da nossa parte. Aquela questão que é mais imediata, a gente vai respondendo. E aí tem alguma questão que merece alguma elaboração maior, a gente deixa para depois. Então a gente faz o primeiro passo, essas questões fáceis, vai até o fim da prova, depois retorna, tem questões que são mais elaboradas, a gente vai respondendo essas, e aí começou a dar problema, ela ficou muito longa ou não bateu a resposta, a gente pode ir pulando para outras, de forma que no final vão ficar só aquelas questões casca grossa, ou seja, aquelas que vão exigir muito tempo para resolver, ou que a gente ainda tem dúvidas e vai, né, ter que elaborar para se chegar a uma resposta. E por que eu digo que essa é a melhor tática? Pelo seguinte, se a gente começa a resolver questões mais difíceis, que vão demorar muito tempo, pode ser que a gente gaste um tempo maior do que era possível para fazer aquela questão e depois o tempo fique muito curto e na hora da gente resolver questões fáceis, a gente tenha que fazer de uma maneira mais afobada e acabe errando muita coisa que a gente acertaria se estivesse olhando numa situação mais tranquila, mais calma. Isso é importante. E também tem um aspecto psicológico ali. Se no começo da prova tem muita questão casca grossa, a gente acaba não resolvendo e perdendo muito tempo, isso pode gerar um nervosismo maior. Então, seguindo esta dica, é a melhor dica para não perder questões fáceis, para não deixar de responder uma questão que a gente responderia com tranquilidade. E aí a gente passa para a quinta dica, que também tem relação com esta última dica. A quinta dica é passar o gabarito com antecedência, para evitar erros de transcrição e outros problemas. Tá? É uma dica que parece óbvia, mas muitas vezes no calor da prova a gente fica envolvido e acaba esquecendo. Então, voltando, né, à anterior, quando a gente tinha questões casca grossa, que às vezes a gente vai ficar até quase o fim da prova trabalhando essas questões, o que a gente faz? Chegou num ponto que você já resolveu as questões fáceis e médias e ficaram só as casca grossa, a gente já transcreve para o gabarito todas essas questões. E vão ficar faltando aquelas últimas lá, sei lá, 5 questões, 6 questões, depende da prova. E também eu fazia isso, eu passava o gabarito, primeiro que eu passava assim, não fazendo já de uma forma definitiva, eu fazia uma pequena marcação na folha de respostas para depois conferir de novo. E depois que eu fazia uma segunda conferência para evitar, né, aquela transcrição errada. Às vezes a pessoa fazia isso, né? Pulava uma alternativa e colocava outra e acabava errando algumas transcrições. Então depois que eu conferi, aí sim eu passava o definitivo já daquela forma, né, que é necessária para a máquina poder ler a resposta. E então também já ficava tranquilo para fazer aquelas questões casca grossa, porque no final das contas, muita gente vai errar a questão casca grossa e se a gente não conseguir também, muitas vezes a gente perderia uma questão ou outra mesmo, porque, né, já era o tipo da questão que a gente não acertaria e você fica só com essas para o fim da prova. Então, passando essas dicas, a gente pode o quê? Conseguir algumas questões a mais e lembrando, né, que numa prova, muitas vezes, né, uma questão é a diferença entre você passar, né, ser habilitado, classificado ou não ser. Então, espero que essas dicas possam ajudá-lo muito a melhorar o seu desempenho na hora da prova.